mais um vídeo para o meu ensino fundamental, né? Para o meu estágio de ensino fundamental. O tema é o uso sustentável dos recursos naturais. Esse estágio é para o curso de licenciatura em filosofia pela Uninter. Já falei sobre vários temas, dentre eles o Acordo de Paris, e teve um tema que é a Agenda 21, que eu expliquei, porque ficou nesse Acordo de Paris meio subentendido a Agenda 21, então eu fiz uns vídeos a mais sobre a Agenda 21, um vídeo a mais sobre a Agenda 21. Teve o aquecimento global, eu falei sobre o desmatamento da Amazônia, que ficou também subentendido, né, nesse aquecimento global. E agora eu vou falar sobre o financiamento do Fundo Climático, né, que é um financiamento que cuida dessa parte mais burocrática da sustentabilidade, da preservação ambiental. Então, o que é e como funciona o financiamento do Fundo Climático? É uma das mais bem estruturadas iniciativas para minimizar os impactos do aquecimento global. Em sua criação, foi proposto para servir como um importante mecanismo de fomento a atividades empreendedoras sustentáveis. Então, esse fundo, financiamento do Fundo Climático, é para pessoas, indústrias, né? Enfim, quem está interessado em criar atividades empreendedoras sustentáveis, né? Então, esse programa foi feito para isso. Quem fez esse programa é o BNDES, né? O que é um programa Fundo Climático? Ou Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. É um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima, PNMC. A redução na emissão dos gases não pode acontecer sem que todas as importâncias da sociedade estejam envolvidas, e cabe ao governo direcionar as medidas a serem adotadas e a responsabilidade para viabilizar o desenvolvimento de planos setoriais de mitigar e adaptação nos âmbitos locais, regionais e nacionais. Então, esse programa do Fundo Climático é um programa do governo para incentivar empresas, indústrias, como eu disse, qualquer segmento que esteja relacionado, que queira fazer atividades, né, realizar atividades com desenvolvimento sustentável. Então, são financiamentos para esse tipo de atividade, né, esse tipo de programa. O que é o financiamento Fundo Climático? É uma iniciativa do governo para reverter as práticas nocivas ao meio ambiente no contexto macroeconômico. Como forma de cumprir esse objetivo, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, disponibiliza linhas de crédito para incentivo aos projetos, estudos e empreendimentos que tenham a finalidade de diminuir os impactos sobre as mudanças climáticas. Então, o BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, a gente vê muitas plaquinhas, aqui principalmente no Rio Grande do Sul, em Panambi, a gente vê bastantes empresas com essa plaquinha do BNDES na frente, né? São empresas, são indústrias, são capitais, né, de giro, que geram capital de giro, que tem esse financiamento do Fundo Climático para realizar projetos desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável. Então, alguma parte dentro dessa empresa, ela é aliada ao desenvolvimento sustentável. E o BNDES é uma instituição, é o banco do governo que incentiva essas práticas, essas atividades. Então, ele disponibiliza um montante para essa empresa que queira fazer esses projetos de desenvolvimento sustentável. Pode ser 10 milhões, pode ser 30 milhões, o máximo que eu vi são 30 bilhões de dólares, se não me engano, ou reais. Enfim, mas são 30 bilhões que ele destina para algum projeto, né, da empresa que queira fazer o desenvolvimento sustentável. Mas não é bem assim também, você tem que ter algumas metas, algumas diretrizes para se encaixar nesse programa, né? Não é bem assim, eu quero fazer uma atividade de desenvolvimento sustentável. Você tem que ser tem algumas burocracias por trás disso, né? Não é qualquer empresa, você tem que ter algumas normas, né, algumas leis, regras que você tem que seguir, que você tem que ter na tua empresa para poder
fazer isso, né? Então eu vejo bastante empresas aqui com esse fundo de investimento climático, né? Então, nesse vídeo eu falei o que é o fundo o financiamento de fundo clima, né? Que é um incentivo do governo para empresas que querem desenvolver alguma atividade sustentável. Está dentro do Acordo de Paris, né? Porque no Acordo de Paris, na Agenda 21, existem as indústrias, né? Aqui, a Agenda 21 é composta de 40 capítulos, né? Atividades de 4 seções e temas abordados por esse documento são dimensão social e econômica, pobreza, consumo, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, saúde, meio ambiente, atmosfera, ecossistema, diversificação e seca, agricultura, agricultores, desenvolvimento rural, diversidade biológica, biotecnologia, recursos vivos, mares e oceanos, aproveitamento, gestão ecológica, mulheres, infância e juventude, população indígena, ONGs, trabalhadores e sindicatos, comércio e indústrias. Então, nessa Agenda 21, existe dois temas, que é comércio e indústria, que o governo tem que dar incentivos para que essa Agenda 21 saia do papel e comece a ser desenvolvida. E nesse financiamento do Fundo Climático, o governo destina alguns milhões ou bilhões para essas indústrias, para esse comércio que queira desenvolver atividades com fundo sustentável. Então, a Agenda 21, o Acordo de Paris e esse financiamento do Fundo Climático vem um após o outro, né? Então, esse tema está dentro do Acordo de Paris, na Agenda 21 ainda. Para quem acha que o governo não dá incentivo nenhum, o financiamento do Fundo Climático é um desses incentivos que ele dá para as indústrias e o comércio. É claro, deveria ter mais, né? Tecnologia, mas ele dá também alguns recursos para a comunidade científica, tecnológica, financiamento tecnológico, ecologia sustentável, educação, conscientização, cooperação, acordos internacionais, mas só que deveria ceder um pouco mais de investimentos, é baixo o investimento nessas áreas. Me parece que eles dão mais incentivo na área onde vai ter algum retorno financeiro, né? Se não tem retorno financeiro, não há recursos suficientes. Então, se você pensa assim, oceanos, mulheres, infância, juventude, a juventude até que vai, né? População indígena não é uma coisa que vai te dar um retorno, né, financeiro. Então, parece que os recursos são menores. Agora, comércio, indústria, tecnologia científica, isso é o que vai dar mais, gera mais dinheiro, economicamente falando. Então, o governo parece que dá um incentivo a mais para esse tipo de projeto. Só vendo a quantidade de dinheiro que é disponibilizado, o montante de dinheiro que é disponibilizado para indústrias e comércio que queiram fazer essas atividades desenvolvidas sustentavelmente. São 10 milhões para 30 bilhões. Então, já dá para ver que o destino de dinheiro para essas empresas é um pouco maior do que para ONGs e institutos de preservação da vida humana, juventude, crianças, adolescentes, mulheres, né, que são a minoria, diga-se de passagem, a minoria, né, a classe minoritária, digamos assim, são crianças, idosos, mulheres, né, negros. Então não é tão incentivado como o comércio e a indústria. Então, nesse vídeo eu falei um pouquinho sobre o financiamento de fundo climático. No próximo vídeo vou continuar falando desses financiamentos, então eu vou falar um pouco sobre o objetivo do Fundo Clima, o que são as energias renováveis, eu acho que vocês já sabem, já falei sobre isso, energia limpa, tecnologia limpa, né? Como fazer financiamento, que eu vou explicar, então as diretrizes, os programas que entram, que a tua empresa tem que ter para poder entrar. Eu vou dizer alguns exemplos, não todos, porque é uma linha bem ampla, bem extensa, e eu ficaria aqui falando horas. Os subprogramas do Fundo Clima, né, que tem algumas diretrizes, algumas variantes. Qual o valor máximo de financiamento beneficiário? Então, pode requerer até 30 milhões por ano. Então, não é bilhões, desculpa falar bilhões, é milhões por ano.
Então, pode requerer até esse montante por ano. Vou falar um pouquinho mais sobre o financiamento Fundo Clima no próximo vídeo. Agora eu só dei uma explanada nele, só dei uma pincelada do que é. Então, como fazer e o que são, né, qual é o objetivo desse fundo, eu falarei no próximo vídeo. Lembrando que já estou terminando esse mini curso, né, do uso sustentável dos recursos naturais e urbanização, e são 12 horas e eu estou terminando essas 12 horas. Ainda falarei sobre mais algumas coisas e farei o tal do meu projeto de um filtro de água com garrafa PET. Então, eu espero que no próximo já consiga fazer isso. Tem que juntar o material para fazer, mas eu espero que no próximo já consiga. Vai ser bem legal. Quem gostou, dá um joinha e bota o e-mail aí embaixo com o nome para mim comprovar o meu estágio. Quem não gostou, não conta para ninguém. E eu espero que fiquem por aí para ver mais alguns vídeos que eu vou postar. Muito obrigado por enquanto.